A Honda Rio Tóquio, a mais Honda do Rio. As informações não param no Momento Esportivo. Agora o time que dá um show de informação vai falar do Macaé. Lembram que na primeira hora do programa eu falei da vitória do Macaé sobre o Oeste por 4-2 em Macaé pela Série B? Vamos ampliar essa vitória, comentar mais sobre isso, trazendo a participação dele. Abraço pra você, viu, Maurício? Outro, Rafa. Macaé venceu a segunda partida no Campeonato Brasileiro, tem uma derrota e no momento, com uma partida menos, ou melhor, com uma partida a mais, após essa vitória sobre o Oeste no estádio Cláudio Moacir por 4-2, o Macaé no momento, a rodada ainda vai ser fechada, mas o Macaé hoje ocupa o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Fez um primeiro tempo brilhante diante da equipe do Oeste, vencia por 4-0, um segundo tempo não tão bom assim, levou um susto, mas venceu. Placar final, Macaé 4, Oeste 2. Um dos responsáveis pela boa vitória do Macaé no Campeonato Brasileiro, a segunda vitória na competição nacional, o meio-campo Juninho, com 2 passes, 2 assistências para o gol. Juninho, obrigado pela tua participação aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil desta quarta-feira. O que você pode falar dessa vitória? Uma vitória convincente, principalmente no primeiro tempo, segundo tempo, um pouco de susto. Boa tarde, é um prazer te receber, Juninho. Boa tarde, primeiramente, aos ouvintes da rádio. Acredito que o time entrou muito ligado no jogo, muito focado no que o professor passou. E isso resultou nos gols no primeiro tempo. Tivemos a felicidade de fazer um gol logo aos 2 minutos, que acho que deu uma balançada no time dos caras. Acho que isso que fez toda a diferença no jogo. Essa equipe do Macaé tem 2 vitórias na competição, as 2 vitórias aconteceram dentro de casa, ou seja, atuando em seu estádio. É uma equipe muito forte em casa, Juninho, podemos colocar assim? Cara, a gente perdeu fora para o Sampaio, mas acredito que foi uma boa apresentação, mas infelizmente não conseguimos concluir as chances que tivemos em gol. Em uma bola parada, o Sampaio Corrêa foi feliz e fez o gol na gente, que resultou na derrota. Agora, num campeonato de pontos corridos, como a Série B, tem que fazer sempre o trabalho de casa, e bem feito. E graças a Deus a gente tem feito isso. E sobre essa equipe do Macaé fora de casa, você acredita que com o elenco que tem, jogadores até experientes, eu vou citar aqui o Ricardo Berna, vou citar apenas o Ricardo Berna como referência, jogador que foi campeão brasileiro, jogador que recentemente esteve no Náutico, enfim, um jogador rodado. Com esse elenco que tem, com a experiência de alguns jogadores, o Macaé entra na competição, já podemos falar dessa forma, para permanecer nela, ou é possível imaginar uma elite do futebol brasileiro no ano que vem, Juninho? A gente sabe da dificuldade que é a Série B, que é uma competição muito nivelada, os clubes são muito nivelados. A gente tem que dar um passo de cada vez. Acredito que a gente tem que primeiro focar em livrar o time e depois, por que não, buscar uma vaga na Série A. Nosso time é muito qualificado e não vejo motivo para a gente pensar diferente. Houve, de fato, alguma mudança com a saída do técnico do campeonato Carioca, o técnico Josué Teixeira? Não, acredito que não. A filosofia de trabalho dos dois é bem parecido. Acho que até isso pode ter ajudado bastante. Mas não só como ele fez uma boa campanha no estadual, o Marcelo Cabo já está fazendo bem feito o papel dele e está dando resultado dentro de campo. O Josué Teixeira, que foi demitido do ABC. Já caiu, eu estava falando com o Maurício agora, foram 2 eliminações ontem e a perda do título em casa. É verdade, acabou demitido. Marcelo Figueiredo, Juninho está na linha conosco. Juninho, obrigado aí pela presença. Como é que está a questão da torcida? Aparentemente, pelo menos pela imagem, assim, esses 2 jogos do Macaé em casa, o Macaé ganhou os 2 jogos, enfim, a gente já falou, Santa Cruz, ontem o Oeste, mas aparentemente a torcida não está ali tão presente como é em outros jogos fora de casa nos adversários na segundona. Ontem 900 torcedores, aproximadamente. Então, aparentemente não, então afirmo que não está tão presente. O que de repente está faltando aí para ter esse casamento melhor? Acredito que o Macaé seja o segundo time
da cidade, né? Porque a maioria deve torcer para Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, e o Macaé deve vir depois. Acredito que a gente fazendo boas atuações, como a gente tem feito, acho que a gente vai trazer eles para poder apoiar a gente. Juninho, para finalizar a entrevista, estamos conversando com o Juninho, meio-campo do Macaé, que começa bem o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, o Macaé com 2 vitórias e uma derrota fora de casa para o Sampaio Corrêa. Juninho fez um belo gol na estreia do Macaé e ontem participação efetiva, importante, com 2 passes para gol, 2 assistências. O que você projeta para o seu futuro também? Consequentemente, você defende o Macaé, mas o jogador de futebol, quando se destaca, consegue algo mais na carreira. O que você pensa exatamente sobre você, sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, disputando essa Série B do Campeonato Brasileiro, Juninho? A Série B tem uma visibilidade muito grande, né? E eu não posso ser hipócrita de querer falar que quero ficar no Macaé pro resto da vida. Hoje defendo o Macaé paga minhas contas, mas meu pensamento é estar em grande clube em breve, se Deus quiser. Você tem quantos anos, Juninho? Eu tenho 29. 29 anos. E já passou por vários clubes do futebol brasileiro, acredito? Já passei por alguns clubes. Legal. Já tem uma certa experiência, uma certa bagagem. Juninho, muito obrigado pela entrevista aqui no Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Grande abraço. Eu que agradeço. Boa tarde para todos os ouvintes da rádio aí. Fique com Deus. Aí, portanto, viu, Maurício Moreira, a presença do Juninho vem de fato se destacando.